Bom, preparei uma aula aqui para os alunos da Escola Estadual Coriolano Burgos. Aliás, né, já estou com saudade dessa turma aí e tentando explicar física um pouquinho, fingindo que é youtuber, né? Mas estou gostando da ideia e está sendo bastante interessante. Vamos lá explicar um pouquinho o que é a aceleração, que é a matéria que a gente vai estudar agora, dando sequência ao movimento. A aceleração, né, é a razão, ou seja, eu divido a variação da velocidade, ΔV, e variação do tempo, ΔT. Essa é uma equação, né, que calcula a aceleração escalar média. A unidade da aceleração escalar média no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Vamos explicar aqui um pouquinho a simbologia de ΔV. ΔV é variação de velocidade. ΔT, variação de tempo. O que é ΔV, né? É a diferença entre a velocidade final e velocidade inicial. Na física, né, o delta é a diferença. O ΔT é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Bom, também da equação da aceleração escalar média, chegamos à equação da função horária da velocidade. O que é a função horária da velocidade? Se um veículo ou um corpo, né, estiver em movimento e a aceleração é constante. Tá? O que a aceleração é constante? A gente vai explicar um pouquinho isso no próximo slide. Tá? Mas para uma aceleração constante, eu tenho a equação que se chama função horária da velocidade. Para decorar, os professores de física chamam de vovô ateu, né? Vovô ateu. O V, nada mais nada menos que velocidade final. VO, velocidade inicial. A aceleração e T, tempo. Essa equação pode ser utilizada para determinar a velocidade final de um corpo, tendo a aceleração constante. Bom, nós temos dois gráficos. Vamos mostrar aqui o movimento acelerado, certo? O movimento acelerado, a velocidade vai aumentando. Eu tenho dois gráficos aqui, vamos explicar a diferença entre os dois gráficos. Aqui na vertical, que é o eixo da ordenada, eu tenho a posição em metros e o tempo em segundos. Observem que forma uma parábola voltada para cima. Voltada para cima, nós temos movimento acelerado. Também podemos observar a velocidade, né? É uma reta que ascende, que aumenta. Então, a reta do gráfico da velocidade em função do tempo, se a reta for inclinada para cima, é uma ascendente, o movimento é acelerado. Ou seja, a velocidade vai aumentando. No gráfico da posição em função do tempo, para determinar se o movimento é acelerado, eu preciso ver se a concavidade está voltada para cima. Para o movimento retardado, né, observamos que para a função horária da posição em função do tempo, aqui é o tempo, não foi colocado, mas é o tempo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. E a reta é da velocidade em função do tempo. Aqui nós temos uma descendente, ou seja, a reta está mostrando que a velocidade está diminuindo. A velocidade diminuindo, né, é um movimento retardado. Então diminui a velocidade em função do tempo. E a posição quer dizer que o veículo ou o corpo está voltando. A concavidade, o movimento é retardado. O que é aceleração, né? Já vimos nos slides anteriores que a aceleração
é a diferença entre uma velocidade e outra, em um intervalo de tempo. Bom, nessa situação aqui, vamos observar um exemplo. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração terá a unidade de 2 metros por segundo ao quadrado. A unidade aqui, ó, é metros por segundo ao quadrado. Igual o padrão internacional, né? A velocidade é metros por segundo, o tempo é segundos, a aceleração será sempre metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer 2 metros por segundo ao quadrado? Indica que a velocidade de um móvel aumenta em 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Vamos ver essa informação na tabela aqui, né, que aqui está ao lado. Observem a tabela de tempo medido em segundos, que é o padrão internacional, a velocidade do móvel 1 em metros por segundo e a velocidade do móvel 2 também em metros por segundo. Esse é o padrão internacional. Aqui agora teremos intervalo de tempo. O que é intervalo de tempo? É a diferença entre um tempo e outro. Então, nós temos aqui de 0 a 1 segundo. É 1 segundo a diferença. De 1 a 2 segundos. Também a diferença é 1. 2 menos 1, 1. De 2 a 3 segundos. 3 menos 2, 1. Então o tempo variou sempre em 1 segundo. Vamos ver agora a velocidade do móvel 1. O móvel 1 inicia a velocidade em 0 metros por segundo e vai para 2 metros por segundo. Então a diferença é 2 menos 0. Então, intervalo de 2 metros por segundo. Na velocidade do instante 1 até o instante 2 segundos, a diferença entre as duas velocidades é 4 menos 2. Então também é 2 metros por segundo, que variou a velocidade. A diferença de velocidade entre o instante de 2 segundos e o instante de 3 segundos é 6 menos 4. Então a variação de velocidade também foi 2 metros por segundo. Então observe que a velocidade variou 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então a aceleração será 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos observar agora a velocidade do móvel 2. O móvel 2, no instante de 0 segundos a 1 segundo, a velocidade foi de 0 para 3. Então, a diferença entre uma velocidade e outra é 3 menos 0. Então, 3 menos 0, 3 metros por segundo, variou a velocidade. Entre o instante de 1 segundo e 2 segundos, a velocidade variou 3 metros por segundo a 5 metros por segundo. Variou, quer dizer, a diferença. 5 menos 3, 2. Então, observe que o primeiro trecho, a variação foi 3. O segundo trecho, a variação foi 2. Vamos observar agora o último trechinho aqui, ó. Intervalo de 2 a 3 segundos, onde a velocidade vai de 5 a 6 metros por segundo. Bom, a variação é 6 menos 5, 1. Então, a variação da velocidade foi em 1 metro por segundo. Então, olha, aqui seria a aceleração 3, nesse trecho a aceleração 2 e nesse trecho a aceleração 1. Isso faz com que o móvel 1 sempre variou 2 metros por segundo a cada segundo. Portanto, sua aceleração média é 2 metros por segundo ao quadrado. Por isso dizemos que o movimento é uniformemente variado. Já o móvel 2, né, no entanto, a velocidade não muda de forma constante. Entre dois intervalos de tempos iguais, sua velocidade muda de forma diferente. Lembra que a última coluna que eu disse? A velocidade era 3, a variação passou a ser uma variação de 2 e depois passou a ser uma variação de velocidade de 1. Então, variou a velocidade, então o movimento ainda é movimento variado, porém não é uniforme, porque a velocidade não mudou de forma igual. Agora vamos dar um exemplo de como aplicar a equação.
O que é a equação da aceleração? É a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. O delta é a variação. Variação é a diferença entre uma velocidade, no caso a final, menos a velocidade inicial. Depois vocês podem verificar a tabela, tá? A velocidade final é 6, a velocidade inicial é 0. O tempo final é 3, o tempo inicial é 0. 6 menos 0, 6. 3 menos 0, 3. 6 dividido por 3, 2. E a unidade do padrão internacional de aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, a velocidade varia 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, desejo vocês, alunos, boas aulas e bons estudos.